Boa tarde a todos e todas. Felipe, Thalia, que já entraram aí. Tudo bom, galera? Vamos aguardar aí. Professor. Tudo bom, meu amor? Pontuais, hein? Né? Eu acabei de chegar lá do Interativo, fui pegar a prova de vocês de primeira avaliação. Esperar o pessoal chegar aí, a gente começar a dar continuidade nessa revisão. Professor, só vou trocar de celular aqui. Beleza, filho, tá lá. Pô, a conexão já não tá boa. Compartilhar a tela. Boa tarde, pessoal que está entrando aí. Luísa. Estão ouvindo bem, pessoal? Tá bom o áudio aí para vocês? Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Deixa o pessoal entrar. Tinha mais gente aí. Bom, galera, olha só. Ontem a gente deu início, né, sobre o assunto de revisão a respeito do fascismo, tá? E falamos aí sobre o contexto, né, que ele surge lá na Europa. O fascismo, ele é um movimento originário da Europa, né, da década de 20, surge ali no período entre guerras. É importante a gente lembrar desse contexto da crise do liberalismo econômico, do capitalismo liberal, né, com a queda da Bolsa de Nova York em 29. É um contexto, é um fator muito importante, justamente para a gente entender uma dessas características fundamentais do fascismo, né, que é o combate contra o liberalismo clássico, ou seja, o capitalismo clássico liberal, e o comunismo, né? Que eram as duas, digamos assim, as duas forças, né, modelos políticos econômicos que estavam disputando, né, a hegemonia ali, a tomada de frente, né, de governo desses países em crise na Europa, no pós Primeira Guerra Mundial, Alemanha, Itália principalmente, tá? Então você tem que declarar na sua cabeça, a respeito desse contexto histórico, o seguinte: que em momentos de crise econômica, a história nos ensina, após o surgimento do fascismo, que em momentos de instabilidade política, socioeconômica, né, as extremas, né, direita, elas costumam florescer, né? Isso nunca tinha acontecido antes. O fascismo é um movimento do seu tempo, né? É fruto daquele período, certo? Mas é importante perceber que ele é fruto, sobretudo, desse contexto aí de crise, né? A sociedade, a população naquele período, ela
não teve nenhum tipo de problema em abraçar, né, esse modelo, esse projeto político de sociedade ali no período da Itália e da Alemanha. Você tem que ter isso bem claro na sua cabeça, tá? Outra questão importante que eu coloquei ontem para vocês, só retomando o nosso diálogo, é a respeito desse apoio, né, que o fascismo vai receber das classes, das elites italianas, das elites industriais, ou seja, dos grandes empresários, grandes, né, industriais, ou seja, do capital industrial italiano, bem como a classe média, certo? E boa parcela da massa da população trabalhadora. Essa massa trabalhadora ela estava dividida em apoio aos sindicatos de esquerda, sindicatos socialistas, né, comunistas, com tendências comunistas, alguns até anarquistas, né? O anarquismo ele está muito em voga também nesse período aí do século XX, do início do século XX, justamente para combater, né, combater essa escalada da extrema-direita. Perfeito? E sobre esse assunto, gente, ele está muito interligado com outro assunto que nós já vimos numa videoaula que eu tratei com vocês sobre os pensamentos políticos do início do século XX, né? Final do XIX e início do século XX. São as novas ideologias políticas que estão surgindo, como o socialismo utópico, o científico, o anarquismo. Beleza? Então, isso tudo está misturado, está em voga. É o mesmo contexto histórico. Eu espero que vocês estejam percebendo aí essa ligação, né, dentro do contexto histórico. O anarquismo ele está em videoaula já, mas hoje eu preparei aqui alguns exercícios, algumas questões de vestibulares anteriores que aí eu pretendo abordar com vocês essa temática, tá bom? É uma revisão, então a gente discute já fazendo os exercícios, tá certo? Mas eu queria que vocês direcionassem de forma bem objetiva as dúvidas que vocês têm, algo que ficou ainda ali não muito preso na cabeça de vocês. Assim, professor, não entendi isso e isso a respeito das diferenças de anarquismo e socialismo. Se tiver alguma dúvida dessa mais objetiva, pode mandar que é a hora da gente sanar essas dúvidas, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Eu vou tocando no assunto sobre o comunismo e sobre o socialismo dentro dessa pauta do fascismo, certo? Principalmente, galera, por quê? Porque, como eu falei ontem, é algo que está muito em voga, né? Atualmente. Como vocês podem perceber, vários movimentos aí de diversas bandeiras, não é, da nossa sociedade aqui no Brasil e no mundo. Nos Estados Unidos, a gente vem acompanhando nos telejornais. Espero que vocês estejam acompanhando, que é fundamental, né, para essa formação da geopolítica atual, né, para você fazer sua prova. Você tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo hoje, para além da pandemia, lógico, né? E vários movimentos estão levantando bandeiras intitulados como antifascistas, né? É algo próprio do nosso tempo, né, gente? São essas coisas que eu quero que vocês percebam, né? Movimento de mulheres, movimentos feministas, movimentos negros, de povos tradicionais, movimentos indígenas estão se juntando numa frente ampla, né? E todos colocando ali uma simbologia ou uma intitulação antifascista. Por quê? Porque os modos, ou os modelos, ou a praxis que está sendo tomada pelo atual governo e seguindo uma linha de pensamentos políticos do governo dos Estados Unidos, do governo Donald Trump, eles estão condizendo com muitos perfis, muitos traços aí de orientação fascista, certo? É o que a gente vê, muitos historiadores da atualidade, geógrafos, sociólogos, estão observando no mundo inteiro, né? É uma tendência também na Europa, tá? Esse retorno do que eles estão chamando de neofascismo. Por que neofascismo? Porque exatamente o fascismo ele é um conceito que surge dentro do seu tempo. E é nesse período ali do século XX, certo? Então, o fascismo ele é italiano, o nazismo é uma espécie de fascismo alemão, e por aí vai. É diferente de a gente falar que um governo totalitário é um governo fascista. Existem diferenças, perfeito? Mas quando a gente observa, faz a leitura, né, na atualidade, não está errado a gente perceber traços, né, de tendências e de ações que coadunam aí com pensamentos e práticas fascistas. Beleza? É o que eles estão chamando aí de neofascismo, certo? Então, para você ter uma ideia, compartilhando um pouco da curiosidade,
Quando a gente vê o símbolo, quem já viu aí na internet, né? O pessoal compartilhando a bandeirinha antifascista, a cor original é uma preta e uma vermelha, certo? E é exatamente aí que eu começo a discussão agora com vocês, sobre esse assunto, continuando. A bandeira preta e vermelha ela tem um significado próprio do seu tempo, certo? A bandeira maior é a vermelha. O que simboliza aquela bandeira vermelha ali de Antifa, né? Antifascista? A bandeira vermelha representava um partido alemão chamado os sociais-democratas, certo? Então era meio que uma direita de centro. Então era um pessoal liberal, né? Era o pessoal do capitalismo liberal ali, que precisou, né, se alertar para o avanço do fascismo. Afinal de contas, o fascismo é antiliberal e anticomunista. Beleza? Então eles se juntam com uma outra frente, que é a bandeirinha preta embaixo da vermelha, né? Que era representado pelos movimentos anarquistas, certo? Então, para vocês perceberem o que o fascismo criou, ele criou uma frente ampla entre comunismo também, né? Entre anarquismo e entre o liberalismo, os sociais-democratas. Tudo isso para combater o fascismo. Porém, essa coisa da junção da frente ampla, ela nunca se... Isso é história, isso cai em prova, tá? Isso nunca se concretizou de verdade. Ficou mais no campo ideológico, porque a social-democracia nunca aceitou, né, as orientações, os modos de agir das esquerdas e do anarquismo. Então, ficou muito mais na ideia. Um ficava falando mal do outro, enquanto isso, o fascismo veio no meio e fez o que fez na Europa, levando o mundo à Segunda Guerra Mundial, na Alemanha e na Itália, criando o tal do eixo. Beleza? Só para sanar alguma dúvida, caso alguém tenha, é uma pergunta que alguns alunos me fazem às vezes. Professor, beleza, Itália fascista, Alemanha nazista, duas tendências de extrema-direita, beleza. E o Japão? O que tem a ver o Japão aí no meio do eixo? O Japão ele tem uma característica que é fundante dentro de estados fascistas. Só uma, mas talvez fosse a mais forte de todas, que era o imperialismo. O Japão era um país, naquele período, com tendências muito fortes do imperialismo. Era um império, né? Eles tinham um imperador, que era o imperador Hirohito, e ele tinha uma forte política internacional pautada na guerra, no militarismo expansionista. Dessa forma, eles vão se abraçar perfeitamente bem. Por isso o eixo foi formado com o Japão. Tranquilo, gente? Pois bem, tirada essas conclusões, ontem nós vimos aí a respeito dessas características, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Faltou aí, deu um bug, né, na conexão em relação ao áudio, mas eu voltei, eu espero que todos aqui estejam bem seguros em relação a essas características, que isso aqui é o mais importante para você compreender sobre o fascismo, certo? Aqui, olha, eu tenho algumas iconografias que mostram os camisas negras de Mussolini, que era essa milícia armada de rua, né, composta por civis que apoiavam o governo. Aqui é a Marcha sobre Roma, no meio temos aí Benito Mussolini, 1922, e os camisas negras, tá? Aqui é a prática comum dessa milícia, que era a violência nas ruas contra qualquer tipo de opositor e minoria, gente. Quando a gente fala de corporativismo, a gente fala de uma identidade nacional coesa dentro do fascismo. Então, como eu falei ontem, não existem, não podem existir diferenças entre essa nação. Diferenças não são bem vistas. Então, essas minorias elas eram literalmente atacadas nas ruas. Por que a gente, e aí botando um pouco essa discussão para a contemporaneidade, por que a gente prima em dizer que hoje existem traços desse modelo de ação fascista, até mesmo fora da cúpula governamental aqui no Brasil? Porque a gente vê, inclusive, trabalhadores de saúde, mês passado, fazendo manifestações pacíficas dentro de uma medida de segurança devido à pandemia, em frente ao Planalto, né, em frente lá na Praça dos Três Poderes, e pessoas apoiadoras desse governo atual indo para cima dessas pessoas como se elas estivessem fazendo algo errado, né? Na verdade, elas estavam fazendo algo que está dentro da Constituição, que é do direito de todos, que é de manifestar-se. E de forma pacífica, o que foi mais assustador. E essas pessoas partiram para cima de mulheres, são enfermeiros e enfermeiras, profissionais de saúde, foram agredidos, né?
praticamente cuspiram na cara dessas pessoas, gritando e vociferando palavras de ordem. Então a gente consegue perceber, né, essas conturbações sociais que já aconteceram no passado. E isso é muito preocupante, e isso é assustador, né? Por isso a gente tem que estudar a história já contextualizando com a política atual. Porque tua prova ela é atual, tu estás fazendo nesse tempo agora. Beleza? Então essas iconografias elas retratam bem essa característica, né, do fascismo agindo nas ruas. Para falar de nazismo, galera, o que eu quero falar com vocês aqui, lembrando? Tudo isso aqui vai cair na tua prova, lembrando, né? É algo que vai direcionar para a tua avaliação, mas também para o teu Enem. O nazismo ele foi um regime político instaurado de 34 a 45, esse é o período temporal dele. 45 é o término da Segunda Guerra Mundial. A palavra nazi, ela deriva da palavra alemã Nationalsozialismus, né? Que é o nacional-socialismo. Apesar de ter socialismo no nome, como alguns pretenderam insinuar, não tinha nada de socialista ou de comunista. Na verdade, era exatamente um subterfúgio, né? uma prática de ação para atrair os trabalhadores alemães que estavam já se organizando dentro de sindicatos, né? Dentro dos ideais de esquerda. Porque tu sabes que os sindicatos eles nascem lá nas trade unions na Inglaterra a partir de pensamentos esquerdistas, marxistas, né? Então, para atrair para o nazismo, o Partido Nacional, atrair essas pessoas, eles colocaram um socialista no meio, pura e simplesmente, né? É só uma nomenclatura, mas ele era muito mais nacional do que outra coisa, certo? Então, para atenuar esses problemas da Alemanha, os problemas econômicos, como você já sabe, aquele contexto, eles defendiam as mesmas características que o fascismo. Observem, expansionismo, que é o modelo imperialista, né, de conquista. O fascismo, isso já foi questão de prova numa banca do Enem, e eu quero elencar isso para vocês. O fascismo, gente, o modelo fascista, para ele se perpetuar, para continuar mantendo uma opinião pública favorável a ele, que o povo sustente ele, é preciso duas coisas. Não esqueçam isso, tá? Uma, ele precisa sempre ter um inimigo declarado contra aquele Estado e contra o povo que o segue. Esse inimigo, geralmente, ele não existe. Ele é criado nas mentalidades. Através do que, William? Como eles conseguem conceber o ódio por um inimigo ao povo inteiro? Através da propaganda, que é algo fundamental aqui no regime nazista. O ministro Goebbels, que é o ministro da propaganda nazista, ele vai ser o cara que até hoje é estudado em cursos, né? Em cursos de mídia e propaganda, gente. O cara conseguiu literalmente teleguiar, né? Teleguiar uma nação inteira, beleza? Criando um inimigo. Quem é esse inimigo da Alemanha? O judeu. Por quê? Porque o judeu ele está sugando a vitalidade daquela Alemanha branca, daquela Alemanha ariana. Ele está roubando o trabalho do trabalhador alemão. Por isso o trabalhador alemão passa fome. Não é uma crise econômica mundial, né? Não é reflexo da Primeira Guerra. Além disso, eles têm aquele sentimento de revanchismo que eu já coloquei para vocês após o Tratado de Versalhes. Né? Quem é rico na Alemanha? Os nazistas falavam. São os judeus donos de banco. Pois então que nós tomemos os bancos desses judeus, que nós roubemos as obras de artes, as joias, que lhe arranquem os dentes de ouro que esses judeus têm. Foram roubados do povo alemão. Percebam. Então, quando a gente fala de um inimigo, é um inimigo declarado. Dentro do fascismo existe o inimigo comunista. O comunismo é um inimigo que deve ser combatido. Ele é perigoso, assim como o judeu na Alemanha. Percebam. Então tem que ter um inimigo declarado para todo mundo segui-lo. Além disso, a segunda, né, característica importante para ele se manter é que ele precisa sempre estar em guerra. Um Estado nazista ele nunca pode estar em paz, sereno, trabalhando para o progresso. Não. É uma política de guerra. Sempre tem que ter uma turbulência, sempre tem que ter uma coisa de luta, né? de combate. E isso cai bem para esses expansionismos. Tranquilo? Totalitarismo que nós já vimos, o antissemitismo, né? Que é a aversão ao povo semita, que é o povo judeu. A existência de um partido único, que é o unipartidarismo, lógico, que a gente viu lá no fascismo italiano. O nacionalismo exacerbado, que a gente já viu. O imperialismo. E, sobretudo, aqui o racismo, distinção entre raças superiores e inferiores. Né? Isso é muito claro, como eu falei para vocês na aula passada.
o ódio não era somente aos judeus, mas aos eslavos, aos ciganos, que são um povo miscigenado por natureza e não tem pátria, assim como os judeus. Até 1950, 51, não, 1949 a 50, Israel não existia como país, os judeus não tinham uma pátria, só foram ter depois da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Isso é uma outra questão, que vai entrar aí sobre a questão da Palestina, na verdade. Pois bem, então essa questão da raça ela se amplia, não é só contra os judeus, certo? Nós temos aí também a perseguição, como eu estou colocando aqui para vocês, ciganos, judeus, homossexuais, deficientes, pessoas deficientes, gente. Ontem um aluno meu de 9º ano, dando essa aula, ele perguntou a mesma coisa. Ele falou, professor, e as pessoas que eram deficientes e alemães, brancas, arianas, o que eles faziam? Escondiam para poder provar uma teoria, uma falsa teoria científica, que é a teoria da superioridade racial. Então eles escondiam, eles tiravam da vista da sociedade as pessoas, as crianças alemãs que nasciam com necessidades especiais, sejam físicas, intelectuais, né? Pessoas em situações de necessidade especial. Então, eles escondiam no primeiro momento e depois eles passaram a eliminá-las, né? A matá-las. Essas crianças foram mortas também para, enfim, tentar aguentar, né? Sustentar uma mentira racial. E a gente vai entender isso hoje em relação a essa pseudociência, tá? Tudo isso aqui, galera, toda essa política, esse discurso do ódio fomentado por Hitler foi exposto nesse livro dele no Mein Kampf, né? Que significa Minha Luta. E lá tem o ódio ao comunismo, o ódio ao semitismo, o ódio ao capitalismo liberal. Outra coisa importante, anota isso aí para mim, por favor. Alguns alunos ficam confusos e eu quero que você fique bem claro a respeito disso. Professor, no campo da economia, se o fascismo ele era antiliberal e anticomunista, o que era então o fascismo na economia? O fascismo ele tem um modelo de capitalismo nacional, um capitalismo nacionalista. Então, por que esse ódio tão grande aos judeus ricos na Alemanha? Porque eles são judeus, né? Então, essa burguesia judaica, esses grandes banqueiros judeus, eles não poderiam coexistir dentro da Alemanha, né? Então, a apropriação do capital ele é feito através do Estado Nacional Alemão. Então, não é um comunismo, apesar de ser intervencionista, mas não é um comunismo, porque não é o mesmo modelo, tá? E ele também não é um capitalismo liberal. É o que nós consideramos um capitalismo nacionalista. Beleza? Muitos alunos são levados, às vezes, a entender, cara, mas o nazismo não foi tão ruim para a Alemanha. E até hoje essa ideia perpassa lá na juventude, alguma juventude alemã que é skinhead hoje, que é neonazista, né? Lá. Fala assim, mas na época dos meus avós, eles falavam que a Alemanha era rica e maravilhosa. Mais do que é hoje, não tinha pobreza, não tinha esse bando de imigrante aqui favelado, montando coisa, pedindo coisa na rua. De fato, Hitler tirou a Alemanha da pobreza, da crise econômica. Conseguiu. Mas a que preço? De que modo? Roubando, matando. Toda a riqueza do povo judeu foi parar nas mãos dos bancos alemães. É assim que a Alemanha consegue se erguer. É assim que a Alemanha consegue produzir sua arma bélica, seus aviões, seus tanques, né, suas bombas V1, V2, que eram foguetes, toda a sua tecnologia, gente. Né? Os campos de Auschwitz, Birkenau, Buchenwald, o que vai acontecer lá? São barris e barris e barris e barris cheios de dente de ouro, gente. Retirado do cadáver do judeu morto. Então eles matavam aquelas pessoas e roubavam absolutamente tudo que elas tinham, construído durante a sua vida trabalhando. É assim que a Alemanha consegue ficar, essa Alemanha tão forte no período nazista, certo? Pois bem, toda essa teoria que eu estou falando para vocês a respeito da teoria racial, de uma superioridade racial, está baseada na ideia de eugenia, certo, galera? A eugenia é uma pseudociência, né, que ganha força principalmente no século XX. Ela é derivada de uma outra pseudociência chamada de darwinismo social. Eu acredito que eu já tenha conversado com vocês, galera do convênio, sobre isso durante a aula de imperialismo do século XIX. Se eu não estou enganado, quer ver? Confirme aí se eu falei sobre darwinismo social, né? Que é exatamente essa questão... Já sim. Já, né? Que é exatamente essa questão, galera, do
do Spencer, né? Que era um cara que vindo da biologia, né? E que adapta essas teorias científicas, essas metodologias de pesquisa científica na ciência da natureza para as ciências sociais. Um grave erro, absolutamente absurdo hoje em dia a gente pensar isso. Porque ali ele vai dizer que durante a evolução dessas espécies, do ser humano como espécie, como raça, existem sub-raças. E isso aí vai dar origem a outra, um pouco mais elaborada e maquiada ciência, que vai ser a eugenia. Né? Aqui eu tenho um exemplo para ti, olha, da craniometria, que é a medição que, através do crânio, a gente conseguiria determinar a raça do indivíduo e, ao mesmo tempo, o grau de desenvolvimento daquela etnia. Logo, o povo negro, cara, é absurdo até falar disso hoje. O povo negro, conforme a craniometria, eles teriam um desenvolvimento aquém do povo alemão, do povo ariano, do povo branco, devido ao crânio dele não ter uma determinada curva ali, milímetro na nuca, e ali ele se assemelha mais ao crânio de um chimpanzé. Percebam a loucura que era tudo isso. Mas era visto como ciência na época, do século XIX para o século XX. A eugenia tem essa charge aqui que é bem interessante. Ela ainda está presente hoje, fora dos campos científicos. Está na mentalidade das pessoas. Olha só, na Alemanha no século XX, doença mental é custo demais para o Estado. É aquilo que eu falei anteriormente. Eles tiram as crianças, né, com deficiência, escondem e depois começam a eliminar essas crianças. Brasil do século XX, é Getúlio Vargas falando aqui, tá? Doença mental é custo demais para o Estado. A política eugênica de Vargas foi exatamente igual à política eugênica da Alemanha, galera. Tá? A eugenia foi muito forte no Brasil, fez uma escola muito forte ali no século XX. E o Brasil do século XXI? Nós temos o discurso de alguém, né, que eu não vou falar quem é, mas disse isso aqui, ó, uma pessoa com HIV é uma despesa para todos aqui no Brasil. Eu não sei quem foi que falou isso. Eu não faço ideia de quem foi que falou isso. Poxa, professor, queria tanto saber quem era. Né? Eu nem imagino quem é. Eu também não sei. Eu acho que esse chargista, ele tá errado. Isso aqui devia ser proibido. É o Latufo. Calúnia. Preso Deve esse ser alguma Latufo. calúnia contra o nosso querido presidente. Olha, foi ele que falou. Gente, tem uma semelhança nessa fala? Eu acho que tem. Só acho, né? Pois bem. Então, você percebe... E aqui é um contraponto que eu ia fazer com o Oscar, mas eu faço com você, gente. É esse contraponto dos contextos históricos, mesmo que separados, às vezes distantes geograficamente, mas eles se repetem, tá? Por exemplo, no século XX, na década de 30 para em diante, depois da Revolução de 30 com Vargas, o Vargas em 37 ele vai implementar o Estado Novo, né? E o que vai acontecer, gente? Esse modelo do Vargas de Estado Novo é um modelo ditatorial fascista, com várias características fascistas, certo? Por exemplo, ele foi apoiado pelos Deu um branco agora, peraí. Integralistas. Perfeito. Pelos integralistas, Raíssa. Esses integralistas, eles faziam uma cópia literal desse fascismo italiano, né? Como vocês já devem ter visto com Oscar. Então, esse modelo, né, integralista é um fascismo à brasileira, perfeito? E o Vargas, ele coaduna muito bem com isso. Por quê, gente? Porque tem um inimigo declarado. Lembra que daqueles dois pontos principais de sempre estar em convulsões, em brigas, em conturbações, e a outra é um inimigo que está sempre ali invisível, prestes a tirar a liberdade e a democracia que nem existe, que era o comunismo na época de Vargas. Vargas foi um frenético perseguidor dos comunistas, prendeu todas as tentativas de comunismo no Brasil, acabou, matou, prendeu, enfim, né? E coaduna perfeitamente. Os integralistas vão dar ajuda a esse golpe e ao modelo golpista, que é o golpe dentro do golpe, né? Em 37. Mas Vargas vai separar eles depois. Vargas nem vai dar apoio para essa galera, né? Para o modelo integralista. Pois bem, é durante esse período
que eu lembro que eu passei para vocês, eu passei o documentário sobre o Menino 22, sim ou não? O Menino 23, né? 22. Passei para vocês ou não, do convênio? Esse filme? Não. Não, acho que não. Não acredito. Não passei para vocês, gente? Não. Não. Poxa. Pois bem, eu vou indicar esse filme, eu vou jogar lá no nosso grupo. Ele tem livre esse filme. E eu não vou precisar falar nada para vocês. Depois dessa aula de que vocês aprenderam sobre Vargas, vão assistir esse documentário. Ele é impactante. Só vou mostrar essa imagem para vocês, para chamar a atenção. Esse aqui é um tijolo encontrado no final da década de 80. Ele foi encontrado numa fazenda no interior de São Paulo, gente. E a fazenda, ela se remete ao período da década de 30, ao período varguista, ao período do integralismo. Isso aqui é uma suástica nazista no interior de São Paulo. Só isso que eu tenho para te falar. O resto tem a ver com escravidão negra de meninos negros, tem a ver com a cultura da eugenia, da superioridade da raça e da elite brasileira da época. Vale muito a pena vocês assistirem esse filme, tá? Aqui tem aquela que eu acabei de explicar, ó, tem imagens, né? Essa questão da craniometria. Tranquilo, galera? Dúvidas até aqui, não? Sim. Sim ou não? Não. Nenhuma Não, dúvida. não. Pera. Ótimo. Beleza. É tão estranho dar aula assim sem olhar para vocês, mas tá bom. Galera, vamos aqui para uns exercícios rapidinho, que faltam poucos minutos. Olha lá, o período entre as duas guerras mundiais foi marcado por, isso aqui está dada de bandeja, né? A, coexistência pacífica entre os blocos americano e soviético. Sim ou não? E o surgimento do capitalismo monopolista? B, sucesso do capitalismo, do liberalismo e da democracia. E coexistência fraterna entre fascismo e comunismo. Letra C, estagnação das economias socialistas e capitalistas e aliança entre os Estados Unidos e a União Soviética para deter o avanço fascista na Europa? Também não, né? D, prosperidade das economias capitalistas e socialistas e o aparecimento da Guerra Fria nesse contexto? Nossa, né? Letra E, crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia em polarização ideológica entre fascismo e comunismo. Qual é a letra certa? E? Falem para mim. E. Mais fácil, né? Impossível. Letra E. Parabéns, galera. Bora para outra aqui. Em relação ao período compreendido entre as duas guerras mundiais, caracterizado pela crise do Estado e da sociedade liberal, assinale a alternativa correta. O nazismo consolidou uma política interna de miscigenação racial e social, visando a preparar a Alemanha para a expansão territorial? Não sei, né? Não sei. Letra B. O fascismo encontrou dificuldades sucessivas para implantar o corporativismo, pois sofreu uma violenta oposição dos setores conservadores da burguesia? Fascismo é conservador, ponto. Não esquece disso, tu já elimina esse item. A ausência de uma política de autossuficiência obrigou os regimes nazifascistas a compensar suas deficiências econômicas com o expansionismo militar. Letra D. A expansão da doutrina comunista na Europa, com a consolidação da Revolução Russa, favoreceu a aliança com os comunistas italianos e alemães, cujo apoio propiciou a extinção do nazifascismo? Nossa, grotesca. Letra E. Nazismo e fascismo são doutrinas baseadas no nacionalismo e no totalitarismo. Vírgula. Até aqui tá certo? Sim. Cuja política intervencionista buscava a estabilidade do Estado? Qual é a certa, galera? Fala pra mim. E de novo. E. Todo mundo? É. E Diego, mano. Será que vocês estão certos? Só tem menina aqui, só tem as garotas, as mulheres. As mulheres. As mulheres vão dominar o mundo, cara. Só elas que vão passar no Enem, bicho. Vão ser nossas chefes. É sim, o futuro Tem é dois isso. meninos aqui, professor, mas não Bora falam se nada. pronunciar, bicho. Letra E, ó. Tá certo, mais uma vez. Parabéns. A queda da burguesia e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Os proletários nada têm a perder com ela, a não ser as próprias cadeias, e têm o mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos, assinale nas alternativas abaixo o nome do grande personagem da história que devemos este pensamento. Porra, dada essa, hein? Napoleão E de novo? É. Karl Marx. É o Karl Marx.
Não foi o Engels? É, Tá aqui na prova. Tá aqui na prova, tudo é. Só ele, né? essa, meu Deus. Tava... Ai, graças A a Deus. abolição do princípio da propriedade privada, a estatização dos meios de produção e a assinatura de um tratado de paz com a Alemanha, marcando a saída do país da guerra, foram as principais medidas adotadas na Rússia por, dada também. Essa é sobre a Revolução Russa. Ah, só que tem uma pegadinha, né? Stalin em agosto de 29, Lenin em outubro de 17, Trotsky em abril de 24, Kerensky em fevereiro de 17 ou Lenin em abril de 17? E aí? C? Trotsky em abril de 24? Quem mais? Aboliu o princípio da propriedade, estatizou os meios de produção e assinou o Tratado de Paz com a Alemanha, ou seja, tira o país da Primeira Guerra Mundial. Quem faz isso? O que é isso? Isso é a Revolução Russa, sim ou não? Sim. Sim. Quem fez? Quem é o líder? Quem é que vai tomar essas medidas? Lenin? Lenin. Lenin. Agora, em qual período? Nós temos dois, B e E. Qual é? Em outubro ou em abril? B. Letra B. É isso mesmo. É o Outubro Vermelho, a Revolução de Outubro, a Revolução Vermelha. Não esqueçam, as duas fases da Revolução Russa. Em abril é a Revolução dos mencheviques, né? Que é a minoria, e a de outubro é a Revolução Vermelha, bolchevique, que é a maioria, beleza? Que é comandada por Lenin. Kerensky é a de abril, é a dos mencheviques. Tem que lembrar disso aí, beleza? Tem mais alguma? Tem. O problema, para precisar tempo, o problema nacional central era o da recuperação econômica. O índice de desespero do país é eloquente. Naquele ano, 36 milhões de pessoas não tinham o que comer. Nas novas e ruinosas condições da paz, o comunismo de guerra revela-se insuficiente. Era preciso estimular mais efetivamente os mecanismos econômicos da sociedade. Assim, ainda em 21, no 10º Congresso do Partido, Lenin propõe um plano econômico de emergência, a nova política econômica. Sobre a chamada nova política econômica, é correto afirmar que, letra A, ela reintroduziu práticas de exploração econômica anteriores à Revolução Russa. Bora ler logo a certa que não vai dar tempo de ler tudo. Vou dar aqui o gabarito para vocês. Letra B. Ela consistiu na manutenção de elementos econômicos socialistas, lógico, na organização da economia como planejamento e na permissão para o estabelecimento de elementos capitalistas por meio da livre iniciativa em certos setores. O NEP, né, que é a nova política econômica adotada por Lenin depois da Guerra Civil, né, ela tem características de permissão de modelos capitalistas na economia dentro do socialismo da Revolução Russa. Porém, é aquela ideia que eu falei na videoaula, que ele leu Marx e disse, Marx fala, às vezes é necessário dar um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. O mundo todo era capitalista, Lenin teve que ceder esse modelo de economia, né? Dentro desse modelo de economia, ceder a propriedade privada para alguns pequenos setores para poder desenvolver depois o socialismo em busca do comunismo. Beleza, gente? Dúvidas? Não. Querem mais uma aula para eu fazer sobre anarquismo e socialismo? Me falem que eu marco, tá? Quero. A gente quer. A gente quer. Então tá, eu vou marcar com a Joyce, eu acredito que semana que vem eu faço mais uma com vocês vão estar em prova, né? Bora ver se sexta-feira eu faço com vocês, tá? A gente discute Com mais exercício, professor. com mais exercícios, né? É. Beleza. Vou preparar só de exercício. E a gente vai discutindo isso, tá bom? Beijo a todos e todas. Estou morrendo de saudade. Hoje eu fui lá na nossa escola, me deu um aperto. Olha, nada de shopping, hein? Que o vírus ainda tá por aqui. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, gente. Ah.